Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos ter de falar do vexame de ontem. No sábado, o Santos tomou 3-0 do Mirassol e poderia ter sido mais. Essa é a realidade. Até peço desculpas por demorar quase um dia para soltar o vídeo, é que até avisei na live do trio, eu tinha um show começando logo após o apito final. Se o Santos vencesse, claro, eu atrasaria minha ida ao show para gravar. Mas como o Santos perdeu, eu fui curtir a vida. Acho que vocês fariam o mesmo e compreendem minha escolha. Mas estamos aqui neste domingo para gravar e terá uma análise primária aqui. Depois, na segunda parte do vídeo, teremos imagens. Quero falar da cobertura na segunda trave santista. O Santos foi um buraco total nos cruzamentos na segunda trave. Acho que vale essa análise. Mas vamos começar relembrando que quarta-feira, quando o Santos ganhou do Flamengo, eu recebi muitos comentários e vi também em diversas redes sociais comentários de flamenguistas tentando tirar sarro do Santista, falando, nossa, parece que eles ganharam a Copa do Mundo, ganharam o Mundial, se tornaram campeões mundiais só pela vitória contra o Flamengo, quanta festa. E a derrota de ontem explica por que houve tanta festa. Não é porque é o Flamengo, claro que não seria a mesma coisa com todo respeito, um Juventude, sei lá, mas contra um Flamengo, contra o Cruzeiro, que é o líder, contra o Palmeiras ou qualquer outro clássico, a festa seria a mesma, porque o Santos normal, o Santos que nos acostumou a ser visto, é o Santos do último sábado. Isso, eu falo isso com dor no coração. Né? O Santos perdeu para o Mirassol, e o Mirassol que a gente cantou aqui no vídeo pré-jogo, é um time extremamente bem pensado taticamente, é um time que tem 2 derrotas no campeonato, sendo que uma foi pro líder na primeira rodada. Né? Desde então eles jogaram mais 12 vezes, se eu não estou errando a conta, perderam um jogo de 1-0, com gol no último lance para o Bragantino. É um time bom o Mirassol. É um time que faz seus adversários sofrer. E o Santos entrou como se estivesse jogando a Série B, né? Achando que podia passear, e não podia. Perdeu podendo ter tomado mais gols no primeiro tempo se não fosse o Brasão. E qual a grande defesa do Walter no jogo? Nenhuma, né? O Santos não fez nada. Então, assim, o Santos nos acostumou a entrarmos derrotados, a termos esse pensamento até ruim de que qualquer grande resultado é para ser uma festa, porque a gente está acostumado a ser triste. Então, não é que a gente achou que ganhou o campeonato mundial porque ganhou do Flamengo, é porque é tão raro a gente vencer jogo grande que a nossa alegria foi muito grande. A gente se desacostumou a ser feliz, né? E o Santos nos causa isso. E o torcedor pode ser assim. Por mim, tudo bem o torcedor celebrar. A gente celebrou, eu celebrei em live, em vídeo, enfim, a gente fez a festa. E isso tá tudo bem, porque o torcedor tem que saber se divertir. Agora, parece que esse pensamento também está no clube, nos jogadores, em todos os técnicos que passaram, nas direções. Né? Me remete a clássica, porém muito odiosa, coletiva do Marcelo Fernandes contra o Cuiabá em 2023, que foi logo depois da vitória contra o Flamengo, né, lá em Brasília. E ele falou, não, tá tudo bem o empate hoje, porque a gente já compensou ganhando o Flamengo. Não! Olha como essa mentalidade está encravada dentro do clube, na mente de todo mundo do clube. Até, claro, o Marcelo já saiu, mas parece ontem que tinha lá todo mundo com esse pensamento, lá em Mirassol. Não tá tudo bem você tropeçar no jogo seguinte a uma vitória contra o Flamengo. Todos os pontos valem o mesmo. Mas parece que o Santos, eu tô falando de jogador, dirigente, técnico, trabalha pro jogo grande. No jogo grande a gente vai se matar taticamente, ter muita vontade. Esse jogo, que tem o mesmo valor, deveria ser tratado como o mesmo tamanho, né? Esse jogo é contra o Mirassol, vamos desprezar o Mirassol, vamos entrar com preguiça. É uma mentalidade que ficou na cabeça do clube, né? Na mente geral do clube, nas entranhas do clube. É uma mentalidade de uma pequenez, né? É ridículo, é patético. O Santos ontem andou em campo, pareceu aceitar que ou o resultado sairia a qualquer momento, ou que ia perder mesmo, então que se dane. De qualquer jeito é doloroso o torcedor ter que ver isso. E isso, né, essa situação, essa mentalidade normaliza situações que a gente viu ontem. Eu vou citar 2 rapidamente aqui, como símbolo, mas teve várias outras. Até porque a análise tática não será baseada nessas 2 peças que eu vou citar, então depois veremos mais situações. Uma entrada do Tassiano, desculpa, gente, assim, não dá pro Tassiano ser o jogador do Santos.
como flagraram o Neymar, e assim, eu vou ousar aqui no pensamento, mas o Neymar sabe que tem uma câmera dele 100% do tempo. Não acho que seja à toa ele virar pro banco, se você não viu esse vídeo, tá rolando nas redes sociais, e falar, o Tassiano tá de quê? O Tassiano tá de quê? Lembrando quase o Davi Brito com o seu de quê? O Tassiano tá de quê? Eu não sei também, é uma pergunta super válida. O Tassiano não pode entrar em campo, gente, eu não estou falando que o Tassiano é o culpado do 3-0, não é isso. Apesar de que quando ele entrou, se eu não tô enganado, tava 0-0, mas enfim. As falhas nos gols não são dele. Se bem que no terceiro marcou uma vontade, enfim. O Santos normaliza a escalação de jogadores que ninguém sabe o que faz. Ou o que fazem, porque eu comecei a frase no plural. O que o Tassiano faz? O Tassiano tava de quê? Ontem, anteontem, em todos os jogos. Qual é a função do Tassiano? Como bem me lembraram no Twitter, por exemplo, contra o Fortaleza, ele entra, tá 2-0, a gente toma empate. Depois, por sorte, o Roleiser fez o gol. O Roleiser que ontem, enfim. Depois, não jogou contra o Flamengo. Aí ele joga contra o Mirassol, olha só. É a aura negativa desse rapaz. A culpa não é dele, eu não tô falando que a culpa é dele. Também é dele, ele faz parte de um pool de culpados. A culpa dele é ele ser o símbolo dessa normalização de jogador ruim precisando entrar em campo. O Bom Tempo não entrou em campo ontem, depois de ter entrado muito bem contra o Flamengo, mas o Tassiano entrou em campo. Tassiano tava de quê? É a grande pergunta da noite de sábado. Outra questão, por que raios o Pituca foi titular? Eu sei que o Kleber Xavier justificou, não, temos jogadores cansados, mas eu, que não sou preparador físico, tenho o direito de perguntar, cansar de quê? Cansar de quê? Todo mundo que foi poupado no primeiro tempo tá cansado do quê? Acabaram de passar um mês de férias. Eu sei que o jogo de quarta para domingo tem todo o cansaço. Eu compreendo, você não um atleta profissional, a intensidade que o Santos jogou, claro que você sente um pouco, mas assim, são atletas profissionais. O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, times que chegaram em competições internacionais, estou falando de Libertadores, estou nem falando de Copa, Libertadores, o Cruzeiro na Sul-Americana ano passado, antes de perder a final, são times que jogam quarta domingo. Copa do Brasil, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. O Santos jogou uma quarta domingo, oh meu Deus, estamos falecidos fisicamente depois de um mês de férias. Que isso? E aí isso causa a escalação de um jogador que não dá mais. Inclusive, 5 minutos antes de eu começar a gravar, o Eduardo Jardim publicou no canal dele, eu não lembro o título exato agora, deixa eu ver se está aberto aqui, não tá. Mas o Pituca não dá mais. Não pode, o Pituca não pode entrar em campo com a camisa do Santos. Simplesmente não pode. Muito menos ser titular. No primeiro tempo, o meio-campo do Santos era uma passarela para os jogadores do Mirassol. E nem foi a pior situação do Santos, como eu vou mostrar em imagens daqui a pouco. O Pituca só não dá mais para ser jogador do Santos. Tá tudo bem. Só que a gente normaliza, a gente, Santos, o clube, normaliza a escalação de um Tassiano, de um Pituca quando não dá. Por que o Schmidt estava no banco ontem e o Luca Meireles não? O que o Luca fez para não ser uma opção? Pro Tassiano ser uma opção? Pro Pituca ser uma opção? Pro Schmidt ser uma opção? O Bom Tempo não entrou em campo e o Pituca foi titular. Me fala um jogo do Pituca que tenha sido melhor do que, sei lá, os 15 melhores do Bom Tempo no ano. Eu te desafio. Porque eu sei que você, tal como eu, tá revoltado em pensar com essa conta, porque essa conta é impossível de solucionar, porque não tem resposta. Mas essa mentalidade, ai, vamos apoiar quem tá em baixa, meu Deus, afunda o Santos, afunda. Eu tô gravando antes da rodada das 4, eu não sei que hora exatamente o vídeo tá indo pro ar, porque ainda tem que editar, mas são 3h22 nesse momento. O Inter já ganhou de manhã. Não ganhou? Ou eu perdi o final do jogo e não ganhou? Pera aí, me dê 2 segundos, vai que eu... ganhou de 1-0, não tô louco não. O Santos, nesse momento, é o 16º. Se o Vitória ganha daqui a pouco, do Bragantino, eu sei que é um jogo difícil, tem o Juventude também contra o Cruzeiro, o Santos tá na zona de novo. Então assim, vamos abrir o olho. E essa normalização de escalações bizarras, eu pergunto, onde estava o Bom Tempo? Por que o Bom Tempo não entrou? Por que o melhor jogador de linha do Santos no primeiro semestre, reitero, o Bom Tempo, simplesmente foi afundado no banco? O Bom Tempo não poderia mudar o jogo de ontem? Você pode até falar que não. Mas o Tassiano entrou de quê? O Tassiano tá de quê? O Bom Tempo entra em várias. Contra o Flamengo ele entrou de falso 9. Já foi ponta direita, já foi segundo volante, já foi meio campo. Jogou bem em todas. Ou pelo menos cumpriu uma função decentemente em todas. O Tassiano entrou em todas e foi mal em todas. Mas o Tassiano tem que entrar
e o Bom Tempo não. Ah, curiosa essa escalação, né? Curiosa, eu não vou falar mais nada. A gente não pode se dar o luxo de ficar mudando tanto. Eu sou o maior adepto de escalação pensando no adversário. Ontem não foi pensando no adversário, foi pensando num suposto cansaço. Tanto que no intervalo o Pituca saiu e já voltou o Rincon. O Rincon, que estava supostamente cansado de quarta. Se dá pra jogar 45, começa a titular, tenta resolver o jogo, depois muda, não faz o inverso. O Santos tem que ter banco. Só que o melhor do banco não entrou com o Bom Tempo. Entrou o Tassiano, sabe Deus por quê? A gente não pode se dar o luxo de fazer tanta mudança, cara. O time do Santos não é tão bom assim. A realidade veio ontem, para quem se empolgou contra o Flamengo. A gente se empolga com a felicidade da vitória, não com a felicidade, nossa, seremos campeões brasileiros. Não vamos ser. Não vamos ser. Tem mais um ano de fila aí, pode incluir. Estamos na fila desde 2016 e vamos completar no ano que vem. Os 10 anos, né? Essa é a realidade, gente. Desculpa. A nossa realidade também é essa. É sofrer até o final no Brasileiro, é ter alguns picos de alegria em resultados como esse e cobrar contratações. Olha o que aconteceu ontem. Guardei até o 11º minuto de vídeo para poder falar isso. O João Basso precisou ser poupado e entrou o Zé Ivaldo. E você, dirigente do Santos, quer me falar que não precisa contratar zagueiro? O Zé Ivaldo que conseguiu furar uma bola sozinho na lateral e tentou dar um carrinho de cabeça. Em que o Santos só não tomou o gol, ou o Mirassol criou um lance perigoso, porque o camarada, eu acho que era o Danielzinho, enfim, não importa, deixou a bola escapar e o Igor Vinícius conseguiu dar o carrinho. E você quer me justificar que não precisa contratar zagueiro. O Gil nem relacionado foi mais. Mas não precisa contratar zagueiro. Então tá bom, né? Então tá bom. Essa é a parte mais falada do vídeo. A gente vai voltar com imagens que eu quero mostrar 4 cenas muito preocupantes que envolvem a marcação na segunda trave. Sei que o clima hoje não é dos melhores, mas em agosto tem Dia dos Pais, você já pode se preparar comprando o seu presente na Golcase para o seu papai. Olha só, tem garrafas térmicas, tem garrafas Urban, tem capinhas, com o cupom Ouvinte Santos você tem desconto. Tem aquela velha capinha lindíssima em que você coloca a sua foto com o seu pai. Sim, agora você pode mandar uma foto para Golcase preparar a sua capinha e outros produtos com foto sua, do seu pai, por que não? Já vai preparando aí o cupom Ouvinte Santos, preparando para o Dia dos Pais, comprando um presente na Golcase, QR Code na tela, link na descrição. Vou mudar meu ângulo aqui um pouquinho só para poder fazer, olhando meu computador, para botar os lances na tela. São 4 lances que eu separei de uma falha muito constante do Santos. Teve mais, tá? Teve mais. Teve uma bola, por exemplo, que o Mirassol furou dentro da área, que a falha é igualzinha, mas eu tô falando da marcação em cruzamentos, principalmente na segunda trave. 2 gols do Mirassol saíram assim, inclusive o de escanteio, e a gente vai mostrar. Por exemplo, no primeiro tempo, vocês estão vendo aqui o primeiro lance do jogo, o Mirassol rouba a bola, e observem, eu quero que vocês observem o Igor Vinícius aqui. O Igor Vinícius que estreou não, porque ele jogou amistoso, mas jogou muito mal ontem, como basicamente todo mundo. Olha como ele vai ignorar, em nenhum momento, esquece a bola, olha pro Igor Vinícius, como ele vai ignorar que tem gente entrando no segundo pau. Ele não olha para trás, ó, ele não faz a movimentação visual. Quando a bola sai, o camarada tá livrinho. Vamos voltar aqui, ó. Igor Vinícius não vai olhar para trás. Ele não olha, continua não olhando, não tá olhando, ele aponta, sabe Deus para quem. Tem ninguém atrás dele. Onde é que a bola vai? Quem tá atrás dele. E ele toma um susto. Gente, olhar, se você é lateral, olhar para trás, saber quem tá entrando pelo seu posicionamento original, é uma obrigação. É uma obrigação. É lamentável a postura do Santos nessa situação. E esse foi só o primeiro lance. Outros tantos ocorreram. Vamos para o segundo lance aqui. Olha só. O Igor Vinícius saiu para dar o bote muito alto. E vai tomar a bola nas costas porque o Zé Ivaldo deu um bote péssimo. Os dois estão errados, mas vai piorar. Eu quero que vocês observem. Primeiro o Souza voltando e depois o Guilherme. Olha onde essa bola vai parar. Ninguém olha para trás. O Souza não está olhando para trás. Vai vir aparecer o Guilherme sem olhar para trás, olha o Guilherme aqui, ó. O Souza não olhou para trás, mas pelo menos ele tá marcando alguém. O Guilherme não tá olhando para trás. Observem o Guilherme. Olha o jogador do Mirassol aparecendo no segundo pau. De repente, opa, tem gente, né? E o Brasão faz uma grandiosa defesa. Ó, momento que o Guilherme aparece, em nenhum momento ele vai olhar para trás. O tempo inteiro a cabeça dele virado para onde? Para a bola. O jogador do Mirassol vem e ataca esse espaço. Um milagre do Brasão. Igor Vinícius errou, Souza errou, Guilherme errou, Zé Ivaldo errou. É um combo de erros. Combo este que culminou em gols. O primeiro
Foi escanteio. Mas, Noronha, como assim? O Santos conseguiu falhar na segunda trave em marcação de escanteio? Sim, olha que coisa fabulosa, porém, do lado ruim da força. Salvo engano, é o Luan Pérez marcando aqui. Ele tá marcando 2 jogadores do Mirassol. Então o Escobar é que tá na sobra do segundo pau. Olha como eu já tô falando de 2 jogadores que nem foram citados no primeiro tempo. É um erro do time inteiro. É ele que vai... Ele, o cara que tá atacando o Luan Pérez aqui, que vai sair sozinho. Ó. Esquece a bola. Os 2 estão sozinhos. Mas, gente, peraí. Como é que o cara... O erro aqui do Santos, como é que um jogador tá marcando 2? Outra coisa, como é que esse mesmo jogador larga os 2? Ele largou os 2. Ele aumenta o erro e gol dos caras. Um jogador marcando 2 e esse que já tá sofrendo larga os 2 para ficarem sozinhos. Que isso, gente? O que é isso? E bem, instantes depois o Santos toma o segundo gol, né? Não vou nem colocar o terceiro aqui. Quero que vocês observem, o Escobar já tá com gente atrás e ele não tá olhando para a marcação. Agora ele dá uma viradinha, ok, pelo menos isso. Mas aqui, ó, jogador livre no meio campo. O meio campo do Santos foi um vazio de marcação. Recebe. Até aí tudo bem, o Escobar vai se corrigir, ele tem que sair para dar esse bote, não tem o que fazer. Mas agora, onde que a bola vai parar? No segundo pau, atrás do Igor Vinícius. Então vamos analisar o outro lado, beleza. Vamos ignorar a bola, eu já mostrei que o Escobar não estava tão errado assim. Vamos para o outro lado. Olha o Igor Vinícius, de novo, olhando para a bola e ignorando quem está atrás dele. Ele continua olhando para a bola, o Igor Vinícius não olha em nenhum momento para quem está atrás dele. Em determinado momento, tem 2 atrás dele, o Reinaldo que vai fazer o gol, passa, e ele não tá olhando. E ele continua sem olhar. E olha só, tem alguém atrás de mim, tomei o gol, olha. Partida horrorosa do Igor Vinícius, assim como todos os outros jogadores do Santos. Mas eu separei aqui 4 lances, eu cortei outros, para não me alongar muito, em bola nas costas no segundo pau. Um desastre, uma vergonha, um vexame.